Paz do Senhor, povo de Deus, queridos, mais uma palavra gloriosa para o nosso coração no dia de hoje. Para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, a hora que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra que liberta. Vem comigo ler Bíblia? Vem com a irmã Josimere ler Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve. Ative o sininho, deixe seu like. Assim que você começar a assistir esse vídeo, já vai lá, deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o YouTube entender e mandar essa palavra para mais pessoas possíveis. Tá bem, meus queridos? Continuando a palavra, neste mês de novembro, estamos lendo Atos dos Apóstolos. Já estamos no capítulo 16, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Paulo leva consigo a Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra, em Icônio. Bom testemunho, né? Esse jovem tinha bom testemunho. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e no dia a dia aumentavam em número. Em obediência, né? A visão de Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Vou ler novamente. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha, irmãos, o Espírito Santo, quando ele quer guiar o povo, ele envia, ele impede. Olha só que interessante aqui no versículo 6 do capítulo 16. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha só, quando ele sabe que há um perigo na frente, quando ele sabe que não é mais necessário prosseguir neste caminho, ele impede, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que impede, ó. Tá aqui a palavra, ó. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E disse, assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Assim que o Senhor deu essa visão, que ele precisava ir ajudar esse varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos, a visão, o moço pedia, né? Eles não esperaram, irmãos. Ele teve a visão e ele seguiu. A pessoa que não entende quando Deus fala através de visão, é difícil compreender o outro. Mas quem tem as visões de Deus, quando Deus mostra, quando Deus pede a seguir um caminho, ele tem medo de não obedecer à voz do Espírito Santo. Isso é temor do Senhor. Coisa linda, irmãos. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Primeiro, ó, Filipos, cidade da Macedônia. Primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que por ali tinham
concorrido, que passavam, né? E era um lugar bom para oração, talvez na beira de um rio, calmo, tranquilo para conversar com o Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos. Meu Deus, você está sentindo a glória de Deus nessa palavra, querido? Eu sinto a presença de Deus. Oh, maravilha. Sempre é bom você ter uma solitude, um lugar para falar com o Espírito Santo. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse e atendesse o coração dela fosse obediente à palavra do Senhor. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Quer dizer, nos constrangeu, né, nos pediu, né, por favor, fique hospedado, se alimente, né? Com certeza ela colocou alimento na mesa. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espíritos adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, e ele, o Espírito, né, na mesma hora saiu. Olha, ela estava dizendo algo que eles eram de Deus, né, que eles eram homens de Deus, mas eles até deixaram isso ser falado por alguns dias, mas depois ele viu que não era mais necessário, que era adivinhação, e ele expulsou. Aí, olha só o que acontece, irmãos. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastavam para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Ora, meu Deus! Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, as autoridades, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Ora, porque eles, no nome do Senhor, expulsaram um espírito de demônio adivinhador de uma jovem, que dava lucro para eles adivinhando na praça a vida das pessoas. Olha a maldade, irmãos. Olha a maldade. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, né, escutavam. Aleluia, Jesus! Ora, havia uma visão, irmãos. Paulo teve uma visão. Passe a Macedônia. Venha a Macedônia. Ajude-me. Era um moço. E ele foi, irmãos, ele não hesitou, ele foi passando e ele foi a Filipe, que é a cidade de Macedônia, e ele sabia que era uma direção de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus quando é para ir, quando é para voltar, quando é para seguir, quando é para ficar. Ouça a voz de Deus. E Paulo sabia que havia algo do Espírito Santo naquele sofrimento. Encontraram a jovem. Expulsaram o demônio, poderia ele até pensar, mas não, foi, a visão era um moço, a visão era alguém que precisava de ajuda. E ele ficou firme com o Senhor, e aí bateram neles, açoitaram eles, prenderam eles com a guarda, com máxima segurança.
acredito até com pés e mãos amarrados ali. Olha só o que acontece no versículo 26. E de repente sobreveio também terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foi só Paulo e Silas que foi liberto nessa hora, irmãos. Todos ao seu redor, ouvindo o louvor que liberta, ouvindo a oração que liberta, porque enquanto um orava, o outro cantava. Ó, Paulo e Silas oravam e cantavam, adoravam, oh, aleluia! Vai passando pela prova, dando glória a Deus, filho, queridos. Oh, aleluia! Preste atenção na voz do teu amado Espírito Santo. Versículo 27. E o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que o preso tivesse fugido. Olha, ele já ia passar a faca no pescoço, já ia se matar, já ia se suicidar, porque achava que não tinha guardado bem como os pretores tinham pedido, as autoridades. Ele pensou, pronto, acabou, eles não vão ver mais, fiz um mau serviço, eu vou... Se desesperou. Mas este homem macedônio, ele tinha uma família toda que precisava crer no Senhor Jesus de toda a sua alma. Então, olha o que acontece no versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, olha, porque estava escuro, era um cárcere, né? Entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ó o macedônio pedindo ajuda aí, irmãos. Ó a visão de Paulo aí. Olha só, no versículo 9, né? Veio a visão de Paulo sobre um varão macedônio. Tá aqui, irmãos, ó. Era esse o macedônio, ó. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, aleluia, e será salvo tu e a sua casa. Oh, eu sinto a glória de Deus, irmãos, eu sinto a presença do Pai. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que versículo glorioso. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e versículo 31. Aleluia! Creia no Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, o único que pode te salvar, o único que pode te ouvir, o único que pode interceder junto ao Pai por ti, é o único que pode te levar para o céu junto com Ele, é o único que pode liberar o perdão, é o único que pode te ajudar em todos os momentos. Aleluia! E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Ah, Jesus! Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus, e todos os da casa, batizados porque creram no nome que é sobre todo o nome, Jesus Cristo. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos. Meu coração se enche de alegria. Eu quero, meu desejo do meu coração, irmãos, que todos da face da terra pudessem abrir a porta do seu coração. Que toda a família que está passando por dificuldade, por problema, por perseguição, abrisse a porta do seu coração para Cristo Jesus. Aleluia! Para o verdadeiro Deus. Para o Filho do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, que te formou do pó e é o único que pode lançar a tua alma no inferno ou te levar para o céu. Depende de tu creres nele. Crer nele, ele te livrará do inferno e te trará para o reino de luz, para o paraíso junto com ele.
Aleluia! Assim como o ladrão da cruz, na hora creu nele, ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Creia no Senhor Jesus Cristo, que se a volta dele se aproxima, mas ainda não chegar diante dos teus olhos e a morte te encontrar primeiro, com a permissão dele, tu estarás com ele no paraíso. Creia no Senhor Jesus. De qualquer forma, precisamos crer somente nele. Aleluia, eu sinto a glória de Deus, irmãos, nesta palavra. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, hospedou-o, na sua própria casa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ora, quem crê em Deus é alegre, irmãos. Quem crê em Deus, ainda que todas as afrontas do adversário venham para nos destruir a nossa alma, despedaçar nosso coração quando vimos algo que entristece a nossa alma no profundo. A alegria do Senhor, de Jesus, do Espírito Santo vem, já nos placa com uma alegria que não tem como, é a paz que excede todo entendimento, sabendo que a nossa vida está no centro da vontade de Deus e somente Ele tem tudo escrito. O dia de amanhã. Vivemos o hoje e o amanhã está escrito por Ele, somente Ele sabe o dia de amanhã, queridos. Cremos em Deus com alegria hoje, porque o amanhã Deus proverá. Amém? 35, versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais da justiça com o seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Olha o agir do Espírito Santo aqui, irmãos. Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou, sem ter havido processo formal. Por quê? Porque Paulo também era advogado da lei, irmãos, ele entendia da lei, não poderia ser feito algo assim desleixadamente. Ele entendeu que era uma tocaia, era algo que iria emplacar o seu próprio caminho, que estava saindo da diretriz deles próprios, porque ele também conhecia a lei. Então ele, olha só, replicou, sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, olha só, danos morais, nos açoitaram publicamente, sem ter havido processo formal, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, nos prenderam, sendo nós cidadãos romanos, porque ele também era cidadão romano, ele era judeu, mas também tinha cidadania romana. Timóteo também, Silas, estava com ele na sua proteção. Então, olha só, irmãos, querem agora as ocultas, cuidado com as coisas ocultas, que não querem que tu fale quem tu és, quem tu foi, para onde tu vai, da onde tu veio. Sendo nós, cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não querem expressar o porquê que fizeram isso? Não será assim. Olha a voz de autoridade de Paulo, irmãos. Quando a gente conhece do assunto que está sendo caluniado, que está sendo... Olha só o que Paulo fez aqui. Não será assim. Pelo contrário, venham eles pessoalmente, nos ponham em liberdade. Porque ele sabia que podia ser uma tocaia para eles até prejudicar o carcereiro que aceitou Jesus, ele e a sua casa. Por isso que é bom vigiar em tudo, irmãos. Olha só a vigilância de Paulo aqui. Não foi simplesmente, eles podiam sair, mas ele sabia que poderia implicar na casa do carcereiro do macedônio. E olha, ele recém tinha aceitado Jesus, era novos convertido, ele e a sua casa, aí saíam em liberdade, depois esses homens vinham e trariam juízo sobre este macedônio, sobre esse carcereiro e toda a sua casa. E não é isso que o Senhor traz, ele traz alegria. Por isso que é bom estar vigilante.
Então ele venham pessoalmente e nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Porque eles não sabiam com quem estavam se metendo. Eles não sabiam com quem estavam querendo julgar. Eles não tinham noção de quem eles estavam entristecendo, de quem a menina dos olhos do Senhor estava sendo tocada. E aí não toca na menina dos olhos do Senhor, porque aí o Senhor, ele entra em juízo, ele entra em defesa. Ele entra, irmãos. Aqueles que creem, ele entra. Lembra quando o próprio Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não o quiseste. Amaram mais a criatura do que o Criador. Aleluia. Ai, não tem como, irmãos, porque ele deixou o livre-arbítrio, temos que crer, e aquele que crer, ele protege como ele protegeu aqui esta família deste macedônio, deste carcereiro. Ele protege, meus queridos, aqueles que creem nele de todo o coração, ele protege. Aleluia! Então eles se encheram de temor, porque ficaram sabendo que eram cidadãos romanos, né? Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Como é difícil pedir perdão quando se levanta contra o ungido do Senhor, irmãos. Mas Deus abençoa aquele que pede desculpa, que pede perdão. Eu muitas vezes, irmãos, já pedi perdão e eu não me canso, porque somos humanos, somos falhos, né? Já perdoei até aqueles que me ofenderam, me caluniaram. Irmãos, nós não esquecemos das palavras de ofensa. Mas nós oramos por aqueles que nos ofendem. Nós liberamos perdão porque a alegria de Cristo faz parte da nossa vida. Esquecemos totalmente, às vezes o inimigo vem com dardos inflamáveis do maligno, mas nós repreendemos. Em nome do Senhor Jesus, vamos para joelho, vamos para oração. Não vamos perder a salvação por as flechas malignas, queridos. Então eles pediram perdão, pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Aleluia! Aí não foi nada a ver com a família que tinha crido em Jesus. Eles foram libertos por os próprios que os prenderam. Tudo certo. Tudo o ponto no i. Aleluia, Jesus! Como é bom ser guiado pela voz do Espírito Santo. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. A irmã Lídia, que tinha aceitado Jesus e que tinha hospedado eles anteriormente à prisão. E vendo os irmãos, os confortaram então e partiram. Porque todos estavam preocupados porque sabiam da prisão de Paulo e Silas. Coisa mais linda, irmãos. Que capítulo glorioso. Fique com esta palavra no dia de hoje. Seja tocado pela presença gloriosa do Espírito Santo. Envie esse vídeo para pessoas, familiares que creem no Senhor Jesus enquanto há tempo, enquanto vivemos o tempo da graça, enquanto o Espírito Santo, amigo fiel, ainda faz parte do nosso dia a dia. Ainda, irmãos, estamos vendo a figueira florescer. Já estamos vendo a figueira florescer. Já estamos vendo os princípios. Já estamos vendo que Cristo não demora a voltar, que Cristo romperá as nuvens. Já estamos entendendo os mistérios dos dias finais. Por isso, você que teme ao Senhor, envie esta palavra para que entre e faça guarida em muitos macedônios por o mundo afora e que eles venham crer no Senhor Jesus e toda a sua casa. E eles venham alcançar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória a Ele. Oh, aleluia. Vem comigo ler Bíblia. Vem com a irmã Mary ler Bíblia.
Amanhã leremos capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas em Tessalônica. Será gloriosa essa mensagem, não perca. Deus vos abençoe.